Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você está aqui. O Espírito Santo tem trabalhado muito em nossos corações, tem trabalhado muito através de nós, mas o principal, que através de nós possamos alcançar a nossa cidade, produzindo transformação, trazendo mesmo Jesus para as pessoas, para que as pessoas sejam libertas e que elas possam ter um encontro genuíno com o nosso Salvador, amém? Nós estamos na segunda parte da nossa série de mensagens, nós estamos falando sobre ansiedade, depressão e suicídio. Na última semana, nós falamos um pouco sobre cada uma dessas três, mas de uma forma mais superficial. A partir de agora nós vamos falar de uma forma mais profunda, nos aprofundando mais nessas questões. Pastor, mas por que essa série no meio dos jovens? Nós entendemos que uma igreja onde se quer viver um avivamento, se quer viver uma transformação, esses itens aqui não pode fazer parte da sociedade. Por quê? Porque onde o Espírito Santo de Deus está, não existe morte, existe vida, não existe tristeza, existe alegria, não existe ansiedade, mas existe mansidão e domínio próprio, amém? Então nós entendemos que nós tivemos na semana retrasada, se não me falha a memória, 2 suicídios sequenciais, em menos de 24 horas. E aí, com essas 2 pessoas que infelizmente vieram tirar sua própria vida, aí Marília ficou ocupando as primeiras posições do ranking de suicídio no estado de São Paulo, aí, acompanhada de Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto, se eu não me engano, e Sorocaba, não vou me recordar agora, não trouxe os gráficos agora, talvez seja a primeira vez que você está aqui, e isso nos acendeu um sinal de alerta, que na verdade nós precisamos ensinar o nosso povo acerca disso. Por quê? Vocês percebem que nós trabalhamos aqui até com uma médica psiquiatra, ela falando um pouco da visão da medicina para essa doença, que eles tratam como doença, que tem aí sido um grande agravante na nossa geração, E na última semana, nós mostramos algumas coisas de alguns psicólogos, algumas artes, algumas gráficos, ponderações de psicólogos. Então, na verdade, nós estamos procurando o quê? Dar ferramentas, para que, se você estiver passando por isso, você, em nome de Jesus, possa vencer essa situação. Porém, se você não está, você possa aplicar isso e ajudar alguém da nossa sociedade, amém? Então nós entendemos a importância de abordarmos esse assunto, um assunto que às vezes fica esquecido ou não é tratado como prioridade, E eu até disse, uma experiência que eu tive na última semana, que a informação que tinha chegado para mim era que os jovens de Marília estavam na primeira colocação de suicídio do interior do estado de São Paulo. Porém, eu fui dar uma pesquisada mais a fundo, e aí nós enxergamos que na verdade não são simplesmente os jovens, mas sim a faixa etária de 29 até 49 anos que Marília está ocupando a primeira colocação. Os jovens estão em 5º ou 6º, eu não vou me recordar agora. Porém, não é uma posição que nós queremos ocupar. Sim ou não? Vocês querem subir nessa posição? Não? Por quê? Porque ninguém gosta de morte. Porque ninguém quer morte. E é interessante isso, porque nós começamos a entender literalmente o que é trabalhar um avivamento na nossa sociedade. Nós começamos a entender o que é sair das 4 paredes desse templo, do que é ser igreja fora daqui, do que é ser luz onde há escuridão, do que é ser sal onde não tem tempero algum. E nós começamos a entender o nosso papel de cristão, de discípulo de Jesus, amém? Então eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito aos nossos corações nessa noite. Peço a sua atenção.
Projeção, por favor. Projeta Salmo 142, verso 1 a seguir. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei e disse: Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearam, pois me fizeste bem. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor possa iluminar a tua palavra dentro dos nossos corações. Deus, que o Senhor possa trazer luz para as nossas vidas. E Deus, e mais do que trazer luz, que nós possamos sair daqui como luz para iluminar a nossa cidade, trazendo transformação, restauração, paz, amor. Que o teu Espírito seja conhecido através de nós, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui e nós estamos falando sobre depressão. E comecei a estudar alguns textos bíblicos, alguns personagens bíblicos também, e outros famosos que enfrentaram isso. E na verdade, nós começamos a entender que tudo que a ciência, ela tenta tirar, ela tenta trazer como inovação, se nós realmente formos procurar dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar que o Espírito de Deus já tratava assuntos como tais qualquer que seja, relatados na Bíblia, né? Exemplo, depressão, né? O salmista ele chama de prisão da alma, né? Gideão se sentia incapaz, se sentia insignificante, se sentia um nada, né? E aí a ciência vem e chama isso de complexo de inferioridade, né? Então nós começamos a observar que existem relatos na Bíblia desde antes da invenção da ciência, de que pessoas já sofriam desse mal antes do Messias vir. Nós estamos aqui lendo um salmo, nós estamos lendo aqui o Antigo Testamento, ou seja, Jesus ainda não tinha vindo. E nós já tínhamos aqui, no caso, Davi, com uma crise existencial. E nós percebemos que ele começa a citar algumas palavras-chave de quem está com a alma angustiada, de quem está ali passando um momento de decepção, um momento de depressão, um momento de tristeza profunda, um momento onde ele não consegue controlar as suas emoções. Em apenas 7 versículos, nós lemos que ele suplicou, que ele clamou, ou seja, ele estava desesperado. Ele não estava conseguindo encontrar saída. E aí ele fala o quê? Que ele derramou a sua queixa. Então, provavelmente ele estava chorando. Ele estava angustiado, estava desesperado, clamando, suplicando a Deus que tirasse o quê? Que tirasse essa angústia, que talvez tirasse essa dor que ele estava sentindo na alma. E ele estava se sentindo muito abatido. E para falar em cima da nossa ministração hoje, eu quero usar o verso 7, a parte A dele, como o tema da nossa mensagem. Quando o salmista, ele olha e ele fala para Deus: tira a minha alma da prisão. Ele estava se sentindo preso. Ele estava se sentindo preso sem estar preso. Alguma semelhança para você com depressão? Estava pesquisando alguns escritores, até li partes de alguns livros, e uma definição de depressão me chamou muita atenção. Nós sabemos que depressão é a principal, ou seja, é a causa número 1 de levar as pessoas ao suicídio. Depressão
é a causa número 1. E Andrew Solomon, ele escreveu um livro muito conhecido nessa área, e esse livro chama assim, O Demônio do Meio-Dia. E nesse livro, ele traz uma definição que me fez refletir. Ele define a depressão assim: depressão é quando você engole o seu próprio funeral, e ele não faz digestão. É quando você veste roupas de madeira ainda vivo. E eu comecei a refletir sobre isso. Eu comecei a refletir, porque na verdade, nós sabemos que quem está em depressão é como ela fica dentro de um quarto, dentro de uma casa. É como se ela ficasse num quarto sem janelas, sem portas, na escuridão. Ali, e aí começa a ter um trabalhar. E como nós dissemos na última semana, nós não estamos aqui para querer classificar depressão como um pecado ou não sendo um pecado, como sendo uma possessão, não sendo uma possessão, tendo ou não tendo a ausência de Deus, não, mas para que você entenda que isso precisa ser tratado na sua vida. Isso precisa ser abordado na sua vida. E o tempo não cura a depressão. Muito diferente disso, o tempo agrava e piora as condições de uma pessoa em depressão. Então, nós começamos a prestar atenção nisso. E eu comecei a analisar as pessoas. Eu não conhecia essas pessoas, mas eu comecei a analisar ali. Entrei no Facebook, comecei a analisar as últimas postagens dessas pessoas. Como que era ali o semblante daquelas pessoas. E apenas por fotos, apenas por mensagens postadas, nós já conseguimos enxergar que eram pessoas que não tinham um equilíbrio emocional. Eram pessoas que estavam desequilibradas emocionalmente. Eram pessoas que já estavam presas, estavam com a alma presa. Estavam com a alma cativa. Estava com a alma com dor. Se sentia angustiado sem saber o porquê. Não sabe, as pessoas não sabem de onde vem. E é por isso que a nossa primeira recomendação é que você nunca aponte o dedo para uma pessoa que está passando por um momento assim. É que você não pise na pessoa. É que você não prepare sermões. Uma pessoa que está com a alma presa, uma pessoa que está trancafiada, uma pessoa que está amargurada, está machucada, está com a alma sangrando, você pode preparar o melhor sermão, com todas as bases bíblicas, com todas as experiências que você conseguir, e você falar com ela. Quando você estiver na metade, ela não vai se lembrar do que você começou falando. E ele dá uma definição muito coerente. Esse é um livro secular, mas um livro muito inteligente. Ele fala que a depressão precisa ser tratada com 3 coisas: fé, aconselhamentos, ou seja, encontros, terapias ou conversas, e talvez até em último caso, remédios. Então nós temos que prestar atenção na sua vida agora, ou na vida de alguém que você conhece. Talvez as pessoas acham que não é necessário o remédio prescrito por um médico ou por uma médica psiquiatra, mas a bebida entra como um remédio, as drogas entram como um remédio, o vício entra como um remédio, a bipolaridade entra como um remédio. E nós, ao invés de tomarmos remédios para trabalhar, nós tomamos remédios que vão agravar a situação. E quando chega nesse momento, aí sim, a depressão passa a ser um pecado. Ela deixa de ser uma doença e passa a ser um pecado. Por quê? Porque por causa da doença, você abriu legalidades espirituais para o inimigo agir e trabalhar na sua vida. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Eu vou falar nos próximos minutos alguns sintomas de uma pessoa que está caminhando para uma depressão ou já está em depressão. Medo. Medo é o sinal de depressão, é um sinal que aparece em todas as pessoas que estão classificados como pré-depressivos ou depressivos. Todas as pessoas
classificadas como pré-depressivas ou depressivas, todas têm medo. Talvez medos de coisas diferentes, mas todas têm medo. Alguns medos de doença, outros medos do escuro, outros medos de estar entre pessoas. E aí nós temos aí as mais diferentes classificações de fobias, mais de 50, 80 fobias que foram registradas já por cientistas aí, tem as mais diversas, mas tudo isso se resume ao medo. Você tem medo de se relacionar, você tem medo de conversar, você é retraído, né? E tem aqueles casos mais extremos, que são das pessoas que não sabem que são pré-depressivas. São aqueles medos que você só tem quando você está sozinho. Tipo, olhar embaixo da cama para ver se tem alguém lá antes de você dormir. Abrir o guarda-roupa. Será que tem alguém aqui? Não. Ir lá ver se a porta da cozinha está trancada. Aí você acaba de ver, na hora que você está chegando no seu quarto. Será que eu conferi mesmo que está trancada a porta? Deixa eu voltar lá para ver. E você volta para... E você... Sintomas pequenos isso. Mas são de pessoas que têm uma predisposição a ter. Por quê? São medos que não têm lógica. Fala a verdade. Tem lógica você olhar embaixo da cama para ver se tem alguém? Não tem lógica. Dentro do guarda-roupa? Não tem lógica. Só que são coisas que ficam armazenadas e guardadas na alma. Fobias. E aí nós entramos, né, como eu disse, nas drogas e no alcoolismo, né? Isso pode ter sido desencadeado por algum medo, por alguma fuga, e você, quando começou a ter contato com isso, você não tinha entrado em uma depressão. Porém, pós-uso, aí não tem como nós determinarmos o tempo, porque cada organismo reage de uma maneira. Você começa a ter indícios de depressão. Ou você começa a ficar com medo, porque às vezes seu nariz começa a sangrar, às vezes começa a doer o seu fígado, às vezes começa a doer o seu estômago, começa a desencadear doenças e você começa a ficar com medo. Famílias desestruturadas, né? Pai que traiu a mãe, mãe que traiu o pai, ou um ou outro que casou, você foi criado com seus avós, ou com seus tios, ou com amigos, né? Às vezes porque perdeu o pai, ou não, às vezes porque os pais realmente não davam atenção, e você se sente sozinho, solitário, você se sente isolado, como se ninguém te amasse, como se você não fosse importante para ninguém. Ou talvez você até tenha os seus pais presentes, mas você é filho de um relacionamento fora desse casamento, e aí vocês enxergam os pais dando mais atenção, ou pelo menos psicologicamente talvez, para o filho que saiu de dentro do casamento, e você no caso é o patinho feio da família, ou seja, você veio no pacote, e aí você se sente que você não é bem-vindo ali, você não se sente que você é querido ali, né? Abusos, e esses abusos que eu falo não simplesmente abusos sexuais, às vezes abusos de autoridade, um abuso de um pai, de uma mãe, de um patrão, né? E aí que pode desencadear o abuso sexual, né? Principalmente com as meninas mais novas, meninos mais novos ali, às vezes precisam de um tratamento, ali precisa daquele trabalho, e ali às vezes o patrão começa a fazer um abuso de autoridade. Por quê? Porque ele quer trocar com você, ó, como você precisa do trabalho, eu te dou o trabalho e o emprego, porém eu preciso aí de uma ajudinha sua na área sexual. Aqui mesmo no MAC nós sabemos que, infelizmente, vários meninos que passam fome, que vêm aqui jogar por 100, 200 reais por mês, tem alguns homens de Marília que eles param os carros importados aqui na frente da pracinha da Endurbe, eles abaixam o vidro, chamam o menino para o menino entrar no carro, e aí eles dão tênis caro, eles dão chuteiras caras, eles dão dinheiro em troca de favores sexuais, né? Aproveitando da carência, aproveitando ali da necessidade dessas pessoas. E isso eu sei que os meninos daqui sabem, até sabem os nomes das pessoas que fazem isso, né? Então presta atenção nisso. Às vezes você não jogou aqui, mas às vezes o seu tio, o seu avô, o seu primo, o seu amigo fez isso. Você precisa de alguma coisa, às vezes você menina, e aí você começa o quê?
a se lembrar disso, se lembrar dos toques, e aquilo começa a te traumatizar, aquilo fica gravado na sua alma. Aí você começa a ter medo de se relacionar com outras pessoas, você pensa que você vai ficar sozinho. Você pensa que você vai ficar sozinho. E aí você começa a se isolar. E quando você se isola na depressão, é como se você estivesse colocando adubo em um jardim, para ele florescer. A solidão, o isolamento, é o melhor adubo para a depressão. Se trancar dentro de um quarto, se trancar dentro de uma casa, se isolar, não atender telefone, não receber ninguém. E aí nós começamos a entrar, né, naquela questão de bullying às vezes, né? Às vezes as pessoas, elas não te zoavam porque você queria trocas em favor, não. Mas eles começavam a caçoar de você, às vezes porque você é mais gordo ou mais magro, ou às vezes porque você é negro, ou às vezes você é muito branco. E aí você começa a ter aqueles bullying, às vezes o seu óculos, você precisa usar ali um grau elevado, e as pessoas chamam você de fundo de garrafa, você tem muita espinha, às vezes você tem dentes tortos, enfim. Você começa a ser zoado na escola, né? E no caso, para os evangélicos, né? Você é o único virgão da sala, você é o único que nunca pegou ninguém, ou você é a única que nunca saiu com ninguém. Isso também é motivo de bullying, né? E às vezes você tem os princípios, às vezes esses princípios foram ensinados para você, mas você cede à pressão. As pessoas te pressionam, e aí para você não ser o diferente, você acaba entrando na mesma onda, né? Ah, você não vai beber? Só você que não bebe, você não vai fumar, você não usa droga, nunca cheirou? O que é isso? Né? Então entra nessa questão do bullying, né? Que hoje nós acreditamos que esse bullying pessoal, ele foi mais forte ali nas décadas de 80 e 90, né? Que até onde saíram em vários filmes, né? Esse bullying. Hoje o bullying, ele é muito mais virtual do que pessoal, né? A internet faz muito bullying, né? Às vezes com perfil que são fakes, ou às vezes não, né? Aqueles perfis que não são de uma pessoa, que você não sabe quem é a pessoa, né? Mas aí é tipo assim, olha eu na vida, você não sabe quem é a pessoa, mas lá às vezes eles soltam aquelas mensagens que entram, né? Você fala, sou eu mesmo que faço isso, né? Ou isso aconteceu comigo já. Enfim, e aquilo começa o quê? A te ferir sua identidade, mostrar que você não é ninguém, mostrar que você é medroso, né? Às vezes esse trauma pode ser gerado por uma perca muito grande, né? Você perdeu um amigo, você perdeu um pai, uma mãe, um irmão, né? Você perdeu um relacionamento, você foi abandonado no altar, foi abandonada no altar, e isso te gerou um trauma, te deixou depressivo, depressiva, né? Às vezes uma perca financeira muito grande, né? Culpa excessiva, né? Às vezes você foi responsável pela morte de alguém, às vezes não porque você quis, mas porque você se envolveu em um acidente de trânsito, e essa culpa fica martelando na sua cabeça, né? Ou você tinha responsabilidade sim, você estava bêbado ou bêbada, ou você não matou, mas essa pessoa ficou com alguma sequela, às vezes perdeu uma perna, perdeu o movimento de alguma parte do corpo, né? Ou você matou com intenção, você assassinou alguém, e aí você começa a ver vultos, você pensa que essa pessoa está atrás de você, você vê espírito à noite, né? Você olha assim, se tem alguém atrás de você, você fica com medo de tudo. Às vezes você mandou a sua namorada abortar, ou você, menina, abortou, e isso começa o quê? A martelar na sua cabeça, começa a gerar aquela culpa, né? Você fez, a culpa é sua. Foi por sua culpa, né? Ou às vezes os pais que não têm sabedoria e se envolvem em briga, jogam a culpa no filho, né? Ah, nós estamos brigando por sua culpa. Você é o culpado pelo nosso casamento estar assim, né? Você é a culpada para o nosso casamento estar assim. Então, eu estou falando algumas coisas bem superficiais para vocês se identificando, né? Mas é claro que nós temos casos muito extremos de pessoas que ficam até sem tomar banho, né? Ficam lá 3, 4 dias dentro de um quarto sem tomar banho, né? Sem fazer higiene pessoal, né? Fica às vezes homens encontrados barbudos, mulheres, né? Com mau hálito, toda suja, às vezes chega pontos que a pessoa faz até as necessidades fisiológicas ali na roupa mesmo e fica lá. Por quê? Perdeu a vontade de viver. A depressão, ela te leva ao isolamento.
E o isolamento começa a sugar a sua vitalidade. Você começa a ter a sua vida roubada. Você começa a ter o seu prazer de viver. Né? Você começa a não se importar mais. Você começa a literalmente enxergar a sua vida num retrovisor. Né? Olha, né? Eu já fiz isso. Eu já fiz aquilo. Nossa, foi tão bom essa época. E você começa a acreditar que a sua vida ficou para trás. Que o que você tinha que fazer, o que você fez de bom, está atrás. Você olha pelo retrovisor. Você esquece de olhar para frente. Você esquece de olhar para um futuro. Né? E como nós podemos ajudar pessoas assim, se não tomarmos cuidado de, ao invés de contribuir, nós acabamos de matar as pessoas que estão assim. Como? Eu não vou matar ninguém, pastor. Você não precisa matar. Você só precisa deixar ela se isolar. Você vai estar contribuindo para ela chegar. Né? E agora, para os evangélicos, vocês escutaram o testemunho do Ivan. Né? Esse é um testemunho recente e o caso dele, assim, ele chegou sim a ficar com uma depressão, mas nada de grau 3 ou 4, ele ficou na depressão 1 e 2 ali ainda, porque ele não deixou de trabalhar, né? Ele tinha o seu casamento, enfim. Tem aquelas pessoas que somem do emprego, pega atestado de 6 meses, né? Que fica dentro de casa literalmente, né? Porém, nós começamos a pensar, eu estou dentro da igreja, e se eu contar para alguém que eu sou depressivo? Se eu contar para alguém que eu tenho medo? Se eu contar para alguém desse trauma, dessa frustração, desse complexo que eu tenho? Se eu contar, meu Deus, que vergonha. Eles vão achar que eu sou endemoniado, eu sou demônio em pessoa. John Piper, ele escreveu um livro chamado assim, O Sorriso Escondido de Deus. E nesse livro, ele fala de William Cowper. Ele era compositor, escritor, né? Foi um grande evangelista americano. E é relatado na biografia dele que ele tinha uma depressão profunda. E que por uma ou duas vezes ele tentou até tirar sua própria vida. E para que ele conseguisse concluir o seu ministério, concluir a sua vida, ele precisou ser acompanhado de perto. John Wesley, um avivalista famoso demais, sofria de depressão. Elias, talvez o maior profeta do Antigo Testamento, de feitos incríveis, de um relacionamento incrível. Deus levantou Elias para, num tempo de crise que o seu povo vivesse, ele pudesse ser boca de Deus para aquela nação. Elias, ele chegou num grau de depressão tão grande, tão fundo, que ele mesmo começa a pedir a morte para Deus. Ele mesmo começa a pedir a morte para Deus. Deus, tá bom, já fiz muito. Olha só o sentimento psicológico de solidão. Só restou eu. Eu estou sozinho aqui. Não tem mais ninguém comigo. E Deus aqui, Ele nos dá uma aula de como ajudar essas pessoas. Primeiro, sonoterapia. Ele bota Elias para dormir. Ele coloca Elias para dormir. Elias fica dormindo lá um tempo. Depois ele manda Elias comer. Um anjo foi lá, pão na brasa, e falou, ó, come porque a viagem vai ser longa. Pessoas em depressão não conseguem dormir na maioria das vezes. E elas não comem. Então aqui Deus começa a nos ensinar algumas coisas. E aí, Ele fala, Elias, sai do seu quarto escuro, sem janelas, sem porta. Sai da caverna, sai da sua caverna. Sai da onde você está. E derrama, ou seja, confessa. Grita, faz o que você quiser, mas saia. Saia da onde você está. Quem está em depressão é como se estivesse na inércia. Não consegue fazer nada. E é por isso que Deus fala para eles, Elias, saia da caverna. Saia da caverna. E olha só como Deus trabalha com Elias em depressão. Elias, a sua vida não acabou. Para de olhar no retrovisor. Olha para frente. Por quê? Porque
você ainda tem muito para fazer. O melhor da sua história ainda vai acontecer. Você me pediu a morte, mas você não vai morrer. Você vai ser arrebatado, você vai ser transladado ao céu com cavalos de fogo. Ou seja, Deus ele começa a fazer Elias a sonhar novamente. Ele começa a falar para Elias que existe uma vida a ser cumprida, que tem mais a ser cumprido. Então, se você é evangélico, mas a sua alma dói, você se sente angustiado, você tem medo, prefere o isolamento, não gosta de ter contato com as pessoas, é traumatizado, é frustrado, é cheio de complexos, é cheio de medo, né? Às vezes você sofreu um acidente de carro e você não dirige mais, porque você acha que todo mundo vai bater em você, toda hora vai ter um acidente, né? Você tem medo de andar, às vezes, de navio, e você não faz uma viagem, porque vai que esse navio afunda, meu Deus, né? Tem medo que o avião caia, eu não vou viajar, eu vou ficar em Marília, vai que esse avião caia, eu morro, né? Você deixa de viver. E aqui nós estamos falando de estágios rasos da depressão. Estágios rasos. Toda vez que você deixa de viver por um medo, toda vez que você deixa de cumprir algo na sua vida por um receio, por uma frustração. Ah, meu ex-noivo me deixou no altar, nunca mais vou casar, homem nenhum presta, né? Ah, minha noiva me traiu, né? Mulher nenhuma presta, eu não vou casar com ninguém não, né? Você deixa de viver por uma frustração, por um medo. Esses são estágios rasos de uma depressão. Tem de estágios rasos até estágios profundos, e quando nós vamos chegando nesses estágios profundos, é quando nós começamos a considerar o suicídio, é quando nós começamos a considerar tirar a nossa própria vida, é como se nós estivéssemos flertando com a morte. Será que é hoje? Será que é hoje que eu tiro a minha vida? Será que é com uma faca? Será que eu me enforco? Será que eu tomo um remédio? Quem mora em prédio, será que eu pulo daqui hoje? É hoje? Não. E aí você fica pensando no outro dia, será que é hoje? E aí você não consegue dormir, e aí você toma remédios tarja preta para você conseguir dormir, e aí você não dorme, e aí seu cérebro começa a dar chute, você começa a ficar estalado, e você começa a ficar meio... o que está acontecendo? Por quê? Começa a sobrecarregar o seu cérebro. Mas voltando para o texto, nós acreditamos muito, muito mesmo, em que o Espírito Santo ele capacitou a medicina, em que o Espírito Santo capacitou os psicólogos, capacitou os psiquiatras. Até tem um psicólogo aqui da igreja que se colocou à disposição para atender um período de forma gratuita, se você não tem condição de pagar. Eu vou me encontrar com ele essa semana para a gente acertar aí um período para a gente poder divulgar para você, né? Para que ele possa te ajudar, para que ele possa contribuir para isso, né? Fora isso, nós temos as células, nós temos os discipuladores, nós temos os pastores, os ministros, enfim, nós temos aí muitas pessoas dispostas a ajudar. Mas nós acreditamos que Jesus, mesmo com remédios, mesmo com especialistas, nós mesmo assim ainda acreditamos que Jesus é o maior responsável por curas, libertação, restauração da face da terra. Amém? Então, a equipe de louvor pode se posicionando já, mas eu quero falar com vocês algo agora. Pastor, como eu posso sair disso? Como eu posso me envolver de novo? E presta atenção, às vezes quando nós falamos em depressão, nós achamos que é só aquela pessoa que está dentro do quarto, que não faz mais nada. Não. Às vezes você tem preguiça de trabalhar, você fica o dia inteiro sem fazer nada, de pijama o dia inteiro, sem fazer nada, ali dentro de casa. Ah, mas eu saio do quarto, vai para a sala, vai para a cozinha, volta para o quarto, vai para a sala, vai para a cozinha, e fica o dia inteiro fazendo isso. Não tem perspectiva de vida, você não consegue olhar para o futuro, você não consegue projetar um futuro.
Você não consegue projetar uma família na sua mente. Você não consegue projetar uma carreira profissional. Você não consegue projetar algo que vai acontecer daqui a um tempo. E você trilhar esse caminho para chegar lá. Se você estudar sobre depressão, sobre essas doenças da alma, você vai enxergar que são níveis rasos de depressão, né? Às vezes você já está lá com a sua idade mais avançada, e aí, eu não estou preocupado não com o relacionamento, Deus vai preparar, amém. Mas por quê você está falando isso? Por quê? Você não se relaciona com ninguém, você não se permite envolver com ninguém, você não se permite conhecer ninguém. Níveis rasos de depressão. Você não quer viver, você tem medo de viver. Você tem medo de sair da inércia, você tem medo de sair da onde você está. Tem medo de casar de novo, porque seu primeiro casamento foi horrível. Porque você errou muito, porque erraram muito com você. Pastor, mas e aí? O que nós podemos fazer? Como nós dissemos no início, o salmista ele fala assim: Senhor, livra a minha alma da prisão. É porque a sua alma está presa. Você tem manias de doença, né? Cada hora você tem uma coisa, e se não tem nada, você quer procurar, porque você tem que ter alguma coisa, né? O dia que você não tem nada, você fica triste, mas não é possível que não tem nada. Não preciso tomar nenhum remédio, não preciso fazer mais nada. Você não consegue se concentrar em nada. E nós olhamos para o texto. E nós começamos a enxergar. Pode projetar o texto no verso 1 para mim, por favor. Queridos, aqui nós estamos falando de Davi. Nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Talvez o maior rei que Israel já teve. Um homem cheio de conquistas. Um homem cheio de vitórias. E esse homem, ele olha para o momento da sua vida em uma crise existencial, e ele fala assim: Senhor, com a minha voz eu clamei. Senhor, eu supliquei. Eu derramei a minha queixa. Olha a importância de confessar, né? Às vezes nós pensamos que essa parte do confessar vem só aqui em Tiago, quando ele fala assim: olha, se você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, você vai ser perdoado. Porém, se você confessar uns aos outros e orarem uns pelos outros, você vai receber a cura. Mas olha aqui, Antigo Testamento. Olha só: derramei a minha queixa perante a sua face. Ou seja, eu coloquei tudo para fora. Tudo para fora. Eu falei tudo. Eu falei tudo. Eu expus a angústia da minha alma. Eu expus a dor da minha alma. Tudo que estava doendo, tudo que estava me apertando, tudo que estava me sufocando, tudo que estava ali me atrapalhando, eu coloquei para fora. Eu coloquei para fora. E nesse momento aqui, se a gente começa a interpretar esse texto, nós começamos a enxergar que não é um momento fácil. Que ele está falando porque ele está relutando com a própria alma dele. E ele começa a falar assim: eu estou angustiado. Em outras versões, está doendo. A minha alma está inquieta. E ele começa a colocar para fora. E ele começa a derramar perante a face do Senhor. E aí entra em algo crucial para nós que somos evangélicos. Quando o meu espírito estava angustiado em mim. Nós sabemos que nosso corpo ele é formado por corpo, alma e espírito. Mas a crise de Davi aqui era tanta que ele começa a falar que até o espírito dele estava inquieto. Que até o espírito dele estava angustiado. Que não era mais só alma.
Então, aqui nós relatamos um quadro de depressão fortíssimo na vida de Davi. Ele está ali numa terapia intensa com o próprio Deus. Ali não é só algum trauma, não é só alguma frustração, não, até o espírito dele estava se perdendo. Até o espírito dele já estava angustiado, tomado por aquele sentimento, tomado por aquele desespero. E aí ele fala que nesse momento o Senhor conhece a vida dele. E o Senhor conhece a minha vereda. Nesse momento que você fica sem armas, que você se desarma inteiro, nesse momento que você tira tudo, que você abre tudo, que você derrama tudo perante o Senhor, nesse momento você é conhecido por Deus. E aí ele fala: no caminho em que eu andava, me esconderam um laço. Ele está falando de armadilhas, ele está falando de situações que ele não esperava. Ei, presta atenção nisso. Ele está falando aqui que talvez, no caso para você, você não esperava esse abuso. Você não esperava esse assédio. Você não esperava esse trauma. Você não esperava essa situação. Você não esperava se deparar na situação que você está. Porque você estava andando pelo seu caminho e de repente tinha um laço lá. Quantos laços a gente não vê? Quantos laços nós só percebemos depois que a gente já caiu neles? E aí ele fala assim: me faltou refúgio, ninguém se importou comigo, ninguém cuidou de mim. E ele começa a falar que ele começa a clamar a Deus. Ele começa a falar que só Deus pode ser o refúgio dele essa hora. Presta atenção aqui, gente. Nós estamos falando aqui, preste atenção, nós estamos falando de um rei. Nós estamos falando de um rei. No Brasil, nós não temos comparar uma pessoa que tinha tanta autoridade como Davi. Um exemplo, o Temer não pode chegar assim e falar: ó, eu quero você, vamos para a cama comigo. Davi podia. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia mandar prender quem ele quisesse. Ele podia mandar matar quem ele quisesse. Ele podia fazer qualquer coisa. Ele era rei. Tanto que fez. E aqui, um homem que tinha tanta autoridade, que tinha tanto poder, que podia tantas coisas, ele fala assim: só o Senhor é o meu refúgio. Tinha dinheiro para dar e vender. Tinha o melhor conforto da época. Tinha um exército para servir ele. Tinha concubinas, tinha as mulheres, tinha as empregadas, tinha cozinheiras, tinha tudo. E estava perdido, com a alma ferida, com a alma angustiada, a ponto que ele fala assim: o Senhor é a minha porção na terra dos viventes. Ou seja, nesse mundo aqui, eu só tenho o Senhor. E o último, 7. Ele fala assim: Senhor, tira a minha alma da prisão, liberta a minha alma. Tira essa dor de dentro de mim, tira essa angústia de dentro de mim. Em outras palavras, aqui na nossa realidade: Senhor, eu quero ter felicidade de novo, eu quero sorrir outra vez, eu quero viver, eu quero viver. Eu não quero andar angustiado desse jeito, eu não quero andar perdido desse jeito, eu não quero andar com medo desse jeito, eu não quero olhar frustrado, traumatizado, sem vontade de viver. Me deixa viver de novo. E essa noite, em nome de Jesus, se você quer viver, se você quer ser curado, se você quer ter a sua alma liberta, se você quer ter a sua alma sem dor,
Se você quer que o Senhor liberte a sua alma essa noite. Nessa próxima canção, eu vou pedir para as meninas da intercessão ficarem aqui. 5 rapazes só, tá, Tiago, ali. A pastora Evelyn, o pastor Osias também. A Renata. Eu quero que... Pode apagar a luz aqui, por favor. Não quero que você se constranja, mas eu quero te convidar a se derramar perante a face do Senhor. Eu quero te convidar a que você exponha a sua dor, a sua angústia, a sua aflição, o seu medo. Eu quero convidar os outros a se colocarem em pé. E que nesse momento em que vocês adoram, em que vocês louvam, que venha uma intercessão, porque o Espírito Santo de Deus vai curar pessoas essa noite. Eu quero que você saia do seu lugar em nome de Jesus. Preste atenção, se você se identificou com algo, não fique no seu lugar. Satanás, ele não vai te impedir de viver outra vez. Vocês podem ir até eles, os rapazes, as moças, podem ir até eles. Vocês podem ir ministrar na vida deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você se identificou com algo, se está esquecido, ei, se os remédios já não têm feito mais efeito na sua vida, em nome de Jesus, eu oro para que você seja alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Os ministradores podem ir até as pessoas, por favor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que os grilhões sejam arrebentados agora. Em nome de Jesus, todo sofisma, toda mentira, todo bloqueio agora caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Xarabarabanamasora barabacarabarabanamassou.